Chamamos de termologia a parte da física que estuda os fenômenos relativos ao calor, aquecimento, resfriamento, mudanças de estado físico e mudanças de temperatura. Temperatura é a grandeza que caracteriza o estado térmico de um corpo ou sistema. Para entender o que é temperatura, precisamos entender o que acontece por dentro da matéria, de acordo com a média de agitação dos átomos e moléculas que irá indicar a temperatura. Esses átomos ou moléculas só ficam completamente parados se atingirem a temperatura chamada de zero absoluto, sendo o valor de menos 273,15 graus Celsius. Existem várias formas de medir a temperatura de um corpo, usando termômetro em uma certa escala termométrica. As 3 escalas conhecidas como escalas termométricas oficiais são: escala Celsius, usada na maioria dos países, inclusive no Brasil; escala Kelvin, usada no meio científico, em laboratórios de pesquisa; e escala Fahrenheit, usada nos países de língua inglesa, Estados Unidos e Inglaterra principalmente. Para convertermos os valores de uma escala para outra, deveremos usar os chamados pontos fixos de cada escala, sendo eles o ponto de fusão de gelo, água em estado líquido passando para estado sólido, e o ponto de ebulição da água em estado líquido passando para estado gasoso. Calor. Só existe sentido em falar de calor quando há transferência de energia de um corpo para o outro, sendo o calor uma forma de energia em trânsito que se transfere de um corpo para o outro em virtude da diferença de temperatura entre eles. Sendo assim, se colocarmos 2 corpos de mesma temperatura em contato, não haverá transferência de calor, pois eles estão em equilíbrio térmico. Alguns aspectos podem causar essa variação: a variação de temperatura, a massa do corpo e o tipo de material do qual o corpo é feito, pois um corpo pode doar ou receber calor mais facilmente que o outro. A água precisa de mais calor para se aquecer do que um pedaço de ferro. Essa característica é chamada de calor específico do corpo. Calor específico é a característica própria do material de transferir mais ou menos calor para o meio onde ele se encontra. Exemplo: 1 grama de prata precisa de 0,056 calorias para variar 1 grau Celsius sua temperatura. 1 grama de alumínio precisa de 0,219 calorias para variar em 1 grau Celsius sua temperatura. Sendo assim, a prata varia mais facilmente sua temperatura do que o alumínio. Quem tem maior calor específico possui menor variação de temperatura. Capacidade térmica é uma grandeza física que expressa a forma como o corpo troca calor com o meio externo. De uma forma resumida, podemos dizer que o quociente entre a quantidade de calor cedida ou recebida por um corpo e sua respectiva variação de temperatura. Trocas de calor. O calor sensível é aquele cedido ou recebido por um corpo onde sua temperatura está variando, dentro de um mesmo estado físico. É utilizada a equação fundamental da calorimetria. Propagação de calor. Existem 3 formas diferentes que são processos de transmissão de calor: a condução, a convecção e a irradiação. A condução é processo característico dos sólidos. Os átomos ou moléculas ficam nos lugares, mas transferem a energia de uma para as outras. Convecção é o processo característico dos fluidos, calor que se transmite pela movimentação de matéria de um local para o outro, devido à diferença de densidade. Irradiação, processo de transmissão de calor que não necessita de ocorrer em um meio material, sendo o único processo que pode ocorrer no vácuo. Ocorre pela emissão de um tipo especial de onda, chamada de infravermelho de um corpo. As ondas infravermelho representam uma forma das ondas eletromagnéticas, emitidas por corpos radiantes como o Sol. Dilatação. São inúmeras as aplicações desse conceito. Quando andamos de carro sobre um viaduto, vemos várias trilhas com borracha no meio. São as chamadas juntas de dilatação, para que o viaduto não quebre com a variação de temperatura. Numa linha de trem, entre um trilho e outro, existe um espaço, para que num dia de calor o trilho possa aumentar de tamanho e não estrague a linha do trem. Quando fazemos uma calçada, deixamos espaços entre pedaços dela, para que a mesma não trinque e venha a se danificar num dia de calor. Esses são alguns exemplos da chamada dilatação térmica dos corpos. A dilatação térmica ocorre quando aumentamos a temperatura de um corpo. Consequentemente, aumentam-se suas dimensões. Quando diminuímos a temperatura de um corpo, o mesmo tem suas dimensões diminuídas, o que chamamos de contração térmica. Falaremos sobre a dilatação térmica em sólidos. Quando um corpo é aquecido, ele aumenta sua dimensão para todos os lados, mas existem casos que uma dimensão é predominante sobre as demais. Dessa forma, a dilatação em sólidos pode ser estudada sobre 3 aspectos. Linear. A dimensão predominante é o comprimento.
Superficial. As dimensões predominantes são a largura e a altura, ou seja, a área do corpo. Volumétrica. Todas as dimensões são predominantes na dilatação. A dilatação depende da variação da temperatura. Quanto maior a variação da temperatura, maior a dilatação sofrida pelo corpo. No tamanho inicial do corpo, quer seja no comprimento, na superfície ou no volume. Um trilho de ferro de 20 metros de comprimento dilata mais do que uma barra de ferro de 1 metro, pois tem mais moléculas se agitando. E do tipo de material. Cada material possui um valor, chamado de coeficiente de dilatação, que representa se ele dilata mais ou menos do que outro material.